Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais estudo aí, amém? E o tema desse estudo é: se Cristo já veio, por que a terra não foi destruída? Se Cristo já veio, porque a terra não foi destruída. É uma palavra que é tirada de Mateus 24:3, e no final, né, no final desse versículo, né, no final do capítulo 3 desse versículo, que diz: qual é o sinal da tua vinda? É o fim dos tempos. Então, está associada ao quê? A vinda de Cristo com o fim dos tempos. Está associado a vinda de Cristo ao fim dos tempos. E as Bíblias, ela traduz como fim dos tempos. Algumas outras versões, fim do mundo. Amém? Mas as pessoas não explicam o que significa isso aqui. Então, muitas pessoas, muitos abençoados irmãos aí, pensam que quando Cristo vier, o mundo será destruído. Os eleitos serão arrebatados para o céu, né? E vai passar um período aqui em que o anticristo reinará por 1000 anos, né? E depois a terra será destruída. É isso que se passa na mente, né, da teologia futurista, da teologia evangélica. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não. Essa foi uma pergunta de um irmão. Eu sempre digo, né? Façam perguntas que eu vou estar explicando, entendeu? Então você fez essa pergunta, eu tenho que falar o seu nome para você saber que é o estudo que você pediu, tá bom? Eu disse que ia fazer. Enviou para mim uma mensagem e disse: bom dia, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho algumas dúvidas com respeito ao preterismos. Exemplo, se Cristo já veio, por que a terra permanece da mesma forma? Então ele está falando aqui baseado onde os evangélicos se baseiam, né? Em Mateus 24, capítulo 3, associam a vinda de Cristo com o fim do mundo. Realmente existe essa associação. Existe essa associação. A vinda de Cristo é associada ao fim do tempo, associada ao juízo final, né? É associada à ressurreição dos mortos. A vinda do Cristo é associada nesses fatores. Realmente, até aí, os evangélicos estão certos em associar esses fatores. Sim. Porém, fim dos tempos não significa fim do mundo. Não significa fim do mundo. Significa fim de uma era. Fim de uma era. A vinda de Cristo seria o fim daquela era, né, mosaica, daquele pacto da lei de Moisés, para o início do pacto da graça de Deus. Por isso a gente vemos aí em vários versículos bíblicos, o mais lido aí é Romanos, que fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, quando Cristo vier, finda-se o tempo da lei. E a gente lê Mateus 24, a gente associa em Daniel 9:26, a gente associa em Tessalonicense, 2 Tessalonicense, e estudando esses livros, a gente aprende que Cristo já veio. Que Cristo já veio. Então nós, que pregamos a graça de Deus, anunciamos sempre que Cristo já veio. Então, esse irmão, como muitos outros irmãos, falam: se Cristo já veio,
por que a terra permanece da mesma forma? Haja visto que o apóstolo Paulo afirma que a terra geme por transformação. Não, meu amado irmão. O apóstolo Paulo não está falando sobre a terra. O apóstolo Paulo não está falando sobre a terra. Não está falando que a terra geme por transformação. Não é isso que está escrito. E provavelmente você tirou aqui de Romanos 8:19, que diz assim: a natureza criada aguarda. A natureza criada. Está falando de pessoas, seres humanos. Seres humanos racionais. Não significa um animal também, mas ser humano racional aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Filhos de Deus sejam revelados. Não é que virá do céu os filhos de Deus, né? O Binei Elohim, que a gente vê em Gênesis, né? E os filhos de Deus, né? Possuir as filhas dos homens. Entendeu? Isso tudo é miticismo. Miticismo. Quando se refere filhos de Deus, se refere àqueles que estão ali aprendendo a cada dia a palavra do seu Pai, vivendo ali a cada dia a palavra do seu Pai, como a gente fala a expressão, reinando em vida na palavra ensinada pelo Pai Celeste. Esses são filhos de Deus. Então aqueles outros não são filhos de Deus? São filhos de Deus. Só que nós reconhecemos que somos filhos de Deus. Muitos outros reconhecem que são criaturas. São criaturas ansiando serem adotados como filhos de Deus. É uma palavra também lida na Bíblia, mal interpretada. Mal interpretada. Entende? Então, nós que somos filhos de Deus, que já aprendemos a palavra de Deus, do Evangelho verdadeiro de Deus, do Evangelho verdadeiro de Deus, que é o Evangelho que Cristo trouxe e deu ao apóstolo Paulo. O estudo anterior eu falei, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, João, mas o Evangelho que está na Epístola de Paulo. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a vontade de Deus. E quando a gente aprende esse Evangelho, a gente aprende que nós somos filhos de Deus desde antes do mundo ser mundo, desde antes do mundo ser criado, nós já existimos como filhos de Deus. Viemos nesse corpo de carne, passamos todas as experiências desse mundo físico e muitas vezes se perdemos. Esquecemos que somos filhos de Deus por causa das obras más da nossa carne. Mas no seu tempo determinado, Deus nos chama novamente para que nós venhamos aprender a sua palavra maravilhosa da graça de Deus e passamos a nos recordarmos que somos filhos de Deus. Passamos a entender. Então, a natureza é aqueles seres, pessoas que ainda não têm esse conhecimento que nós temos. Não têm esse conhecimento da graça que nós temos. E diz que eles estão aguardando a expectativa dos filhos de Deus, de nós, que já entendemos que somos filhos de Deus desde antes da fundação do mundo. Eles estão aguardando em expectativa nós, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha. Quer dizer, a natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha. Mas, uma vez que se entrou para habitar um corpo físico, passa a viver, né, as coisas físicas e, muitas vezes, essas coisas físicas nos afasta das coisas espirituais. Então, ela foi submetida a isso, não por sua própria escolha.
mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Aquele que a sujeitou na esperança. Aquele que a sujeitou a carne. Está falando da carne. Não está falando do diabo. Né? Não está falando o diabo que nos sujeitou ao erro. Não. A nossa carne nos sujeitou ao erro. Por amar as coisas da carne. Por amar as coisas físicas, coisas terrenas. Tem coisas físicas terrenas que é muito boa. Mas nós temos com a mente espiritual, temos que saber o que é lícito, o que não é lícito para nossas vidas. Está entendendo? Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Então, na esperança de buscar os filhos de Deus, de esperar os filhos de Deus, né? A própria natureza criada tem esperança. A natureza criada tem esperança de aguardar os filhos de Deus, trazer essas mensagens, trazer essas palavras e dizer, você não é pecador, não. Pecado é transgressão da lei. Você é gentil, você nunca pode transgredir a lei, então você nunca pode ser pecador. Oi, você não precisa se batizar em água, não, porque isso aí é batismo de arrependimento. Arrependimento das transgressões dos judeus. Você é um gentil. Nenhuma condenação há para você que é gentil. Você está em Cristo Jesus. Já basta. Minha graça te basta. É isso que o Cristo disse para Paulo de Tarso. A minha graça te basta. O crescer, o aprender na graça, para ter uma visão espiritual, basta. Isso já basta. Amém? Você não precisa ir lá no monte buscar o Senhor, porque, Ele hoje habita dentro de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Você não precisa jejuar, meu irmão. Porque esse jejum, a Bíblia mesmo explica, que é para você buscar os seus próprios interesses. Ainda fala mais. Porque jejuando nós e vós não ouve. Parece que Deus não ouve, né? Ele ouve. Só que ele vê que aquilo ali não está baseado na vontade dele. Ele diz que misericórdia eu quero. E não sacrifício. No momento que você está jejuando, você está se sacrificando. E ele diz, acaso é esse o jejum que eu quero? Que você se humilhe, que você se dobre? Você não precisa nada disso, meu irmão. É isso aí que a criação, que os filhos de Deus, que anseia pelos filhos de Deus, é isso que eles anseiam, que nós venhamos chegando aqui e dizer para vocês, vocês são abençoados, predestinados, justificados, nenhuma condenação há para vocês. É isso que a criação anseia em ouvir. Isso que eles anseiam em ouvir. Por isso diz aqui que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos de Deus se manifestem. Não está falando de anjos, não. Está falando de nós, que aprendemos já a verdadeira palavra do Cristo. Temos que nos manifestar para eles. Amém? Que não foram sujeitados pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, da natureza carnal, natureza adâmica. Na esperança, eles aguardam, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para que eles venham viver, reinar em vida, como nós estamos reinando em vida. Amém?
Muitas vezes falamos, mas as pessoas, muitos não querem ouvir a gente. Muitos querem continuar sofrendo. Muitos querem continuar sendo enganados. Muitos querem continuar tendo uma visão deturpada do conhecimento. E quando nós falamos uma coisa mais assim, eu vou ter que te refutar porque você está falando, não está falando verdade, não. É espiritual, meu irmão. É espiritual. É tudo espiritual. A graça de Deus é espiritual. Transcende a escrita. Transcende o seu estudo carnal. Você pode ter estudado teologia, bacharel. É espiritual, transcende tudo isso. Não é o meu saber, não é o meu entendimento, mas é o entendimento espiritual que o Cristo glorificado nos dá a todos nós, não dá a mim, dá a todos nós. Logicamente, um busca mais que os outros. Então, meu irmão, a palavra Paulo aqui não está falando que a terra geme por transformação. Aqui está falando que a criação geme por transformação. Amém? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Até agora, Paulo está falando ali no tempo dele. Mas até hoje também. Tem muitos aí gemendo, muitos filhos de Deus, presos no corpo de carne, sendo levados como vento de doutrinas, né, para uma igreja, para outra igreja. Aí está naquela igreja, acontece uma coisa, se aborrece, vai para outra igreja, acontece alguma coisa e vai assim, vai levado por vento de doutrinas, buscando. Você está buscando o quê? A igreja melhor? O pastor melhor? Ou você está buscando a Deus? Se você está buscando a Deus, meu irmão, ele não está lá dentro da religião, não. Ele não está lá dentro da igreja, não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em parede de concreto, não. O templo somos nós. Deus habita em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Paulo já disse isso. Acaso não sabeis que vós sois a morada do Espírito Santo que habita em vós? Amém? Então, a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então, nós temos que estar aqui falando essas maravilhosas palavras para você, meu irmão Marcos Dias e vários outros irmãos aí, que pensa que se Jesus já veio, então por que o mundo permanece como está? Se Jesus já veio, a terra não era para ser destruída? Não, meu irmão, jamais. Não existe nenhuma passagem bíblica dizendo que a terra será destruída ou seria destruída por alguma ou qualquer outra coisa. E não só isso, mas os mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho e a redenção do nosso corpo. Aqui, Paulo está falando da época dele. Aqui é um fato que já aconteceu. Então, está dizendo que sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. A natureza geme com dores de parto por quê? Porque quem está gemendo com dor de parto é a mulher que está esperando dar a luz. Então, o quê? O espírito dentro dessa pessoa está esperando dar a luz, está esperando nascer, está esperando renascer para viver o verdadeiro caminho do seu Pai, para reinar em vida no verdadeiro conhecimento do Pai e se libertar dessa prisão religiosa que a carne, né, incumbiu de ficar nessa correria. É jejum, é batismo, é buscar Senhor, sabe?
Isso é cansativo. E são tudo leis para judeus. Não é para nós cristãos. Amém? Misericórdia eu quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus acima de todas as coisas. O conhecimento da palavra da verdade. O conhecimento da graça de Deus é o que Deus quer para nós. Acima de qualquer ritualística religiosa, de rudimentos religiosos. Isso não serve para nada para Deus. Só serve para distração da carne. E muitas chamadas igrejas criam várias distrações. Mas conhecimento mesmo, que Deus diz lá para Oséias, nada. Então está dizendo aqui Paulo, no tempo dele também ansiava, também tinha esse desejo, também estava esperando também a doação como filho. Isso é um fato que já aconteceu. Então, meu irmão Marcos, não está falando que a terra geme por transformação, mas que os seres humanos gemem por transformação. E você colocou, Zacarias diz que a terra passará por uma grande transformação e ela será aplainada, voltando para o estado de origem como foi criada. Bom, aí vamos lá em Zacarias 13:8, para a gente ver o que está escrito aqui. Zacarias 13:8, está escrito assim: dos moradores de Israel, não está falando da terra. Quando se fala terra, se fala todos os seres humanos, todos os países, né? Mas aqui está falando os moradores de Israel. Está falando da terra de onde? Terra de Israel. Terra de Israel. Você falou que Zacarias diz que a terra passará por transformação e ela será aplainada, voltando para o estado de origem, como assim foi criada. Sim, a terra de Israel, não o planeta Terra. A terra de Israel. E diz que 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida. Aqui está falando sobre o dia do juízo. 2/3 morrerão são aquelas pessoas que não deram ouvido, né, ao que Cristo estava falando. Daniel disse que viria, destruiria a cidade e o santuário. Cadê o santuário hoje? Existe o santuário? Santuário aqui quer dizer templo. Cadê o templo? Então, sim, se Jesus referiu-se a Daniel, é porque o que Daniel estava dizendo era o mesmo acontecimento que iria acontecer no tempo dos apóstolos. Que aconteceu em 70. É por isso que muitos nos refutam, porque só conhecem de coisas terrenas, não conhecem as coisas espirituais. Não conhece a visão espiritual, que ela transcende todo o conhecimento humano. Amém? Então, essa parousia de Cristo aqui se refere aqui ao juízo de Jerusalém e o fim do pacto da lei para o pacto da graça de Deus. Não existe fim do mundo. Eclesiastes diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não existe versículo bíblico nenhum dizendo que a terra seria destruída no dia do juízo. Não tem. Tem traduções bíblicas confusas. Traduções bíblicas confusas. Em Mateus, Mateus aqui 24, 3. Quando será a sua vinda e o fim dos tempos? Algumas traduções, fim do mundo. Eles poderiam colocar muito simplesmente qual seria o sinal da sua vinda e o fim do pacto da lei, o fim desse pacto. Seria muito mais claro, porque estaria dizendo a verdade e as pessoas iam poder entender isso maravilhosamente perfeito, mas a religião não quer nenhum irmãozinho sábio.
É máxima de Maquiavel. Quanto mais você é ignorante, mais eu vou poder dominar você. Se eu instruir você demais, você vai aprender demais e já você não vai mais ser dominado por ninguém. Então, o intuito da religião, o intuito da política, não é instruir. Não é instruir. É dar desinformação para que você não seja instruído. Então, meu irmão, você precisa ser salvo dessas coisas. Não é da salvação eterna, não, porque você já tem. Se você é um predestinado, um eleito, um espírito criado desde antes da fundação do mundo, quando você deixar esse corpo de carne, você vai retornar para sua casa. Que é assim que a Bíblia fala. O pó, ele volta para a terra, de onde veio, e o espírito volta para Deus, que o deu. Simplesmente. Não tem inferno, não tem nada. Isso é teologia de homem. Vamos crescer nesse amor, nessa maravilhosa palavra da graça de Deus, declaramento de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender todas essas coisas com a mente de Cristo ativada dentro de cada um de nós. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz. E não esqueça aí de dar o joinha não, tá? Até a próxima.